Olá, tudo bem? Eu sou Carmine Cantuária, trader profissional, e esse aqui é o canal Economia para Traders, onde eu vou te ensinar tópicos da economia, mas voltado para o trading, ou seja, como você pode utilizar na prática, no dia a dia, nos seus investimentos, nas suas tomadas de decisões, elementos da economia. E hoje eu quero falar sobre a importância do teto de gastos, da Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil e qual o risco dela ser furada, da gente furar o teto de gastos. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela do Broadcast. O Broadcast ela é um terminal, né, de informações, notícias econômicas, tem também um banco de dados aqui das empresas de capital aberto, das empresas de capital fechado. A gente consegue ter muitas informações profissionais aqui, mas ele também é vinculado à agência Estado, ou seja, ele também é um jornal, tem seus colunistas, jornalistas, então tem toda a cobertura, né, política e econômica. Apesar do foco do canal ser economia, em alguns momentos a gente vai tangenciar a política, não tem jeito, porque a política interfere na economia, assim como a economia acaba interferindo na política. E esse artigo aqui do Fábio Alves, que é um dos colunistas aqui exclusivos do Broadcast, ele está bem interessante, muito bem pontuado, muito claro e conciso, mostrando a visão do mercado para o fato recente. Veja que o artigo é da data de hoje, saiu agora de manhã, por volta de 10 e 12 da manhã, dia 21 de outubro. E a pauta quente do momento são dois assuntos, na verdade. Um foi o relatório, né, da CPI, da Covid, e o segundo é a fala do ministro Paulo Guedes em relação a como ele já está pensando em criar uma solução alternativa para conseguir bancar a intenção do governo de aumentar o programa de auxílio, né, social, que era o antigo Bolsa Família, para R$ 400. Bom, aqui tem alguns comentários pontuais, né, falando que existia no imaginário, né, do mercado financeiro, o ministro Paulo Guedes sempre foi uma figura muito respeitada pelos seus pares, né, por todo o mercado financeiro, até internacionalmente, muito competente, né? Mas existia no imaginário do mercado, dos gestores de investimentos, dos bancos, enfim, de todos os participantes do mercado, que existia um limite até onde ele estava disposto a ir com o governo, né, com o discurso do governo e com as decisões tomadas nesse governo. Como se fosse uma linha traçada na areia, né? Essa é a expressão utilizada, onde se cruzar essa linha ele está fora, ele vai pedir demissão. E nesse imaginário, essa linha era justamente o teto de gastos, porque isso é a coisa mais importante, né, para manter a economia relativamente equilibrada, né? Não resolve todos os problemas, mas é a mais importante. Se a gente perder isso, aí realmente a coisa, né, pode fugir do controle. Por quê? O que é, né, agora finalmente a gente falando objetivamente o que é o teto de gastos. Basicamente, o governo ele não é diferente do cidadão comum, né, de mim e de você. Ele tem uma receita mensal, ou seja, ele tem uma quantidade de dinheiro que ele arrecada. Esse dinheiro vem para ele através de impostos e outras fontes, como por exemplo o próprio Tesouro Direto. E ele tem uma quantidade de gastos mensais. E assim como é na nossa vida pessoal, se a gente gastar mais do que a gente recebe, nós vamos estar numa situação de dívida, vamos estar gerando dívida. Na nossa vida pessoal, por exemplo, a gente entra no cheque especial, paga juros, às vezes começa a se enrolar, aí já não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, e aí a coisa vai virando uma bola de neve e daqui a pouco você está falido, né? Quebrado e sem dinheiro mesmo, né? Perde acesso a crédito, a tudo. E quando você começa a se entrar nessa situação, naturalmente o seu risco vai aumentando, ou seja, você vai pedir um empréstimo no banco, aí ele olha que você já está com as parcelas atrasadas do empréstimo anterior, ou já pediu um empréstimo e a sua capacidade de pagamento já está muito comprometida, você já está pagando uma parcela de um empréstimo que é mais de 30%, por exemplo, do seu capital, ou até mais, né? Tem gente aí em situações
terríveis, né, de empréstimo consignado, às vezes pegando 100%, né, do salário da pessoa, o que nem é permitido por lei, mas de certa forma algumas pessoas conseguem fazer, num ato de desespero acabam fazendo isso. Mas aí a percepção de risco para essa pessoa aumenta muito, né? Não dela com ela mesma, mas sim do banco, que tem o dinheiro para emprestar, mas não vai emprestar, vai negar. Porque sabe que ela já está enrolada e a chance é que ela não vai conseguir honrar nem os empréstimos anteriores e muito menos o empréstimo futuro. E aí a sua vida só vai complicando, você só vai se afundando cada vez mais em dívidas. E isso é exatamente o que pode acontecer com um governo, com um país. Se ele começa a gastar muito, desenfreadamente, e é por isso que tem o teto de gastos, que é uma lei onde tudo que vai ser gasto para o próximo ano, para os próximos anos, tem que estar previamente planejado e tem que ter um dinheiro de origem. Ou seja, não pode criar uma despesa se não tiver como pagar. É como se você, na sua vida, estivesse indo na loja comprar alguma coisa que você não pode pagar. Isso é errado, você não pode criar uma despesa que você não tem um dinheiro determinado, já uma origem definida para pagar aquela despesa. E é o que o governo faz, né? Então o teto, ele é esse limite, essa barreira para que isso não aconteça. Porque quando o governo ele entra nessa situação de estar gastando muito mais do que ele arrecada e criando novas despesas, sem dizer de onde vai vir a origem do dinheiro, isso se torna uma bola de neve, a percepção de risco daquele governo aumenta muito. Aí as taxas de juros que ele vai ter que pagar, por exemplo, no seu próprio tesouro, né, para conseguir novos empréstimos, porque o tesouro direto é um empréstimo, é o governo pedindo dinheiro emprestado para o cidadão e pagando juros. Então essa taxa aumenta muito, ele tem que oferecer um juros muito mais alto. Mas de qualquer forma, mesmo que ofereça um juro mais alto, que só aumenta a dívida do próprio governo, a percepção de risco do mercado, do cidadão, do investidor, aumenta perante o governo. Vamos pegar um exemplo. Venezuela é um governo que está altamente endividado, com problemas muito sérios de inflação, de controle da sua economia. Adianta o governo venezuelano oferecer títulos do seu governo, né, do seu tesouro, uma taxa de 30% ao ano? Quem é que vai querer investir se sabe que não vai receber? Que tem um risco muito grande de não receber. Um outro caso, menos grave, mas no mesmo caminho, é a Argentina, né? Tá indo para esse mesmo caminho, se endividando. Quem é que vai querer investir, né? Ninguém vai querer investir num governo assim. O Brasil está nessa situação? Não, ainda não. Mas é muito simbólico. O teto de gastos ele não pode ser furado. Se a gente voltar um pouquinho no tempo e recapitular o que aconteceu, né, no finalzinho do governo Dilma, né, o principal motivo do impeachment foi a pedalada fiscal, que foi uma manobra fiscal feita para jogar dívidas para frente para justamente burlar o teto de gastos. E agora, né, com essa fala do ministro Paulo Guedes, tudo indica que o governo Bolsonaro vai fazer a mesma coisa, vai cair no mesmo erro, né, vai burlar, né, não importa se a solução vai ser técnica, não vai ser técnica. Ele chegou a comentar em pedir um waiver, que seria uma licença especial para gastar 30 bilhões fora do teto, ou mesmo antecipar uma reavaliação do teto que estava programada para 2026, ou seja, 2026 é muito longe, está querendo antecipar uma coisa que na lei estava previsto para ser revisto lá na frente, ele está querendo, e nem vai estar mais no governo dele, né, no governo de Jair Bolsonaro, e ele está querendo antecipar para poder aumentar, né, esse limite do teto. Então tudo isso são manobras, assim como a pedalada foi lá atrás, que podem ser muito mal vistas e, enfim, consequências disso. Vai gerar mais inflação, né, porque aumenta a percepção de risco e aí os juros aumentam e tudo é uma bola de neve e vai acabar prejudicando a população como um todo. Então é importante entender, né, sobre o teto de gastos, a sua importância e como isso se relaciona no seu dia, nos seus investimentos. Ano que vem é um ano de eleição e todos os governos, né, historicamente, sempre aumentaram gastos em anos de eleição. Principalmente um governo que pretende se reeleger, como todos pretendem. Então, desde que a reeleição foi autorizada, lá atrás com o governo Fernando Henrique,
Recorrentemente isso vem acontecendo. Todos os governantes aumentam seus gastos, né, com medidas populistas com a intenção de se reeleger. Isso vai acontecer, é fato, já está acontecendo. Esse movimento agora é para isso, já está acontecendo. Então pode esperar grande volatilidade para o ano que vem. Estude, se proteja, diversifique, coloque uma parte do seu dinheiro fora do Brasil. É o melhor caminho para você se proteger nesse momento.